Este curso tem como objetivo apresentar noções de como falar em público, elaborar um bom currículo e oferecer dicas de como se sair bem em entrevistas de emprego. Nesta aula, veremos como usar corretamente a oratória para falar em público. A oratória pode agregar extraordinário valor ao marketing pessoal. Oratória é a arte de expressar-se em público de forma estruturada e deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. A oratória refere-se ao conjunto de regras e técnicas adequadas para produzir e apresentar um discurso e apurar as qualidades pessoais do orador. Na Grécia Antiga e em Roma, a oratória era estudada como componente da retórica, ou seja, a composição e apresentação de discursos, e era considerada uma importante habilidade na vida pública e privada. Aristóteles e Quintiliano estão entre os mais conhecidos autores clássicos que estudaram o tema. Na oratória, como em qualquer outra forma de comunicação, existem 5 elementos básicos a serem considerados, muitas vezes expressos como quem, o que, a quem, por que meio e com que efeitos. O propósito de falar em público pode variar da simples transmissão de informações à necessidade de motivar as pessoas e agir ou simplesmente contar uma história. Os bons oradores devem ser capazes de alterar as emoções dos seus ouvintes e não apenas informá-los. Entre as personalidades que ficaram famosas pelos dotes de grandes oradores estão Demóstenes, Cícero, Padre Antônio Vieira e Winston Churchill. Mas como a oratória pode contribuir com o marketing pessoal? A principal característica da oratória moderna é o desenvolvimento da inteligência interpessoal. O profissional eloquente sabe falar, mas, acima de tudo, desenvolveu a habilidade de ouvir. O profissional treinado em comunicação tem consciência de que, para ser interessante, necessita ser interessado. Sabe também que quem domina uma conversa é quem ouve, e não quem fala. A oratória moderna utiliza mais os ouvidos e os olhos do que a boca e os pulmões. As maiores oportunidades de projeção pessoal e profissional são as reuniões e as apresentações. Nesses eventos, toda a atenção é dirigida ao profissional. Os tomadores de decisões, diretores, gerentes, clientes e colegas de trabalho estão atentos ao que é dito. Portanto, é o momento exato de mostrar capacidade de atingir os resultados, o nível da organização pessoal, a visão estratégica, a desenvoltura em liderança e inteligência analítica. Saber apresentar-se de maneira eficiente, didática e eficaz é um bom exemplo de como a oratória ajuda no marketing pessoal. Ser cuidadoso com detalhes diferencia o excelente do medíocre. Estruturar uma apresentação básica, qualquer pessoa com preparo mediano o faz. Demonstrar convicção nas ideias, usar a voz e o corpo com desenvoltura, explicar conceitos de forma didática. E fazer com que os ouvintes se encantem com o conteúdo da apresentação e com o orador são características inerentes do profissional com excelência em oratória e alta capacidade em marketing pessoal. O profissional seguro de si, que possui argumentos pessoais e que sabe adequar-se à linguagem dos interlocutores, é um exemplo de marketing pessoal na oratória. A arte da comunicação torna o orador consciente de que o foco é o interlocutor, nunca ele mesmo, nem mesmo a sua mensagem, e sim a quem ele está se dirigindo. As técnicas da oratória moderna nada mais são do que a prática da teoria de marketing. A arte de expressar-se em público é a estratégia mais segura para a construção da marca pessoal.
Porém, atenção, marketing pessoal requer uma dupla inseparável: segurança e desinibição ao expor-se em público e conteúdo intelectual. Um dos atuais exemplos de marketing pessoal na oratória foi a vitória de Barack Obama na eleição para presidente dos Estados Unidos em 2008. Diante de diversas dificuldades como pouca experiência na carreira política e o existente preconceito contra os afro-americanos, ele conseguiu realizar um ótimo marketing pessoal e profissional por meio de discursos eloquentes. Não podemos atribuir a vitória de Obama nas eleições unicamente por sua oratória, mas sem dúvida sua habilidade de falar em público e a persuasão presente em seus discursos contribuíram e muito para sua imagem pessoal e profissional. O legendário CEO da General Electric, Jack Welch, é outro grande exemplo de marketing pessoal na oratória, pois transmite energia em seus discursos. Quando questionado sobre quais qualidades procurava nos profissionais, respondeu: basicamente, alguém que possa articular uma visão. Bons líderes de negócios criam visões, articulam a visão e incansavelmente a conduzem para a realização. A situação da exposição ao falar em público é muito interessante para o crescimento profissional e acadêmico. Entretanto, há pessoas que se sentem inibidas até em conversas coloquiais do ambiente social. De cada 10 pessoas que entram em contato com cursos de oratória, 8 alegam ter dificuldade de expressar suas ideias diante de um grupo de pessoas. Normalmente, quem alega ser tímido para expressar-se em público apresenta também certo grau de introversão. Portanto, temos duas variáveis, a timidez e a introversão. Quando se fala do introvertido, lembra-se do oposto, o extrovertido. É unânime o argumento de que o extrovertido é o candidato mais bem qualificado para expressar-se em público. Quando o introvertido, normalmente estudioso, reflexivo, vence a insegurança pessoal, timidez, torna-se orador por excelência. O argumento é simples. O palestrante que encanta a plateia não é aquele que apenas diverte, mas aquele que, além de descontrair, transforma a vida dos ouvintes e oferece conhecimento de qualidade. Como toda arte, a oratória também possui técnicas e dicas relevantes para qualquer profissional que busca o crescimento em sua carreira. A era do conhecimento e a dinâmica da globalização no contexto atual impelem as empresas a buscar profissionais altamente capacitados para vender suas ideias e produtos. O professor de oratória, Reinaldo Polito, lista os 10 principais conselhos para você obter sucesso nas apresentações em público, falando com segurança e desembaraço. Veremos cada uma delas, mas antes de darmos sequência em nossa aula, relembraremos alguns pontos. É um exemplo de um bom orador a pessoa que é arrogante, mas que busca sempre adequar-se à linguagem dos interlocutores. Seguro de si, que tira vantagens em relação aos outros e que não ouve seu interlocutor. Segura de si, que possui argumentos pessoais e que sabe adequar-se à linguagem dos interlocutores. Simpática e que não possui argumentos pessoais e nem conhecimento sedimentado. Resposta correta. Clique no botão avançar. Vejamos agora os 10 principais conselhos para você ter sucesso nas apresentações em público, falando com segurança e desembaraço. 1. Prepare-se para falar. Assim como você não iria para a guerra, munido apenas com balas para acertar um número exato de inimigos e entrincheirados, também não iria para a apresentação com o conteúdo que atendesse apenas ao tempo determinado para a mesma. Saiba o máximo que puder sobre a matéria que irá expor. Não se contente apenas em se preparar sobre o conteúdo. Treine também a forma de exposição. Faça exercícios. Fale sozinho na frente do espelho. Atenção! Embora o treinamento sugerido dê fluência e ritmo, a apresentação
de maneira geral, não dá naturalidade. Para que a fala atinja bom nível de espontaneidade, fale com pessoas. Reúna um grupo de amigos, familiares, colegas de trabalho ou de classe e converse bastante sobre o assunto que irá expor. 2. A naturalidade pode ser considerada a melhor regra da boa comunicação. Se você cometer alguns erros técnicos durante a apresentação em público, mas comportar-se de maneira natural e espontânea, tenha certeza de que os ouvintes ainda poderão acreditar nas suas palavras e aceitar a sua mensagem. Porém, se usar técnicas de comunicação, mas apresentar-se de forma artificial, a plateia poderá duvidar das suas intenções. Por isso, respeite seu estilo de comunicação. Você vai se sentir seguro e suas apresentações serão mais eficientes. 3. Não confie na memória. Use um roteiro como apoio. Algumas pessoas memorizam suas apresentações palavra por palavra, imaginando que assim se sentirão mais confiantes. A experiência demonstra que, de maneira geral, o resultado é diferente. Se você se esquecer de uma palavra importante na ligação de duas ideias, talvez se sinta desestabilizado e inseguro para continuar. O pior é que, ao decorar uma apresentação, você não estará preparado psicologicamente para improvisar. Use um roteiro com as principais etapas da exposição e frases que contenham ideias completas. Assim, diante da plateia, leia a frase e a seguir comente a informação, ampliando, criticando, comparando, discutindo até que essa parte da mensagem se esgote. Se a sua apresentação for mais simples, poderá recorrer a um cartão de notas, uma cartolina, mais ou menos do tamanho da palma da mão, que deverá conter as palavras-chave, números, datas, cifras e todas as informações que possam mostrar a sequência das ideias. Com esse recurso, você bate os olhos nas palavras que estão no cartão e se certifica que a sequência planejada está sendo seguida. 4. Use uma linguagem correta. Uma escorregadinha na gramática aqui, outra ali, talvez não chegue a prejudicar sua apresentação. Porém, erros grosseiros poderão ser fatais. Os mais graves que costumam ocorrer são: fazem tantos anos, menos, a nível de somos em 6, meia tola, entre outros. Mesmo que você tenha boa formação intelectual, é bom que faça uma revisão gramatical, principalmente quanto à conjugação verbal e às concordâncias. 5. Saiba quem são os ouvintes. Cada público possui características e expectativas próprias, e essas precisam ser consideradas em uma apresentação. Procure saber qual é o nível intelectual das pessoas, o quanto conhecem do assunto que será exposto e a faixa etária predominante dos ouvintes. Assim, você poderá se preparar e terá maiores chances de se apresentar bem. 6. Estabeleça começo, meio e fim. Anuncie o que vai falar. Fale e conte sobre o que falou. Depois de cumprimentar os ouvintes e conquistá-los com elogios sinceros, ou mostrando os benefícios da mensagem, diga qual tema abordará. Em seguida, transmita a mensagem, facilitando o entendimento dos ouvintes. Se desejar apresentar a solução para um problema, diga antes qual é o mesmo. Se pretender falar de algo atual, esclareça inicialmente como tudo ocorreu até o surgimento dessa nova informação. 7. Tenha postura correta. Evite apoiar-se apenas sobre uma das pernas e procure não deixá-las muito abertas. É importante que se movimente diante dos ouvintes para que realimente a atenção deles. Mas esteja certo de que o movimento tem algum objetivo, como, por exemplo, destacar uma informação, reconquistar parcela do auditório que está desatenta, etc. Caso contrário, é preferível que fique parado. Seja cauteloso ao utilizar a gesticulação, pois o excesso da mesma pode ser prejudicial. Procure falar olhando para todas as pessoas da plateia,
girando o tronco e a cabeça com calma, ora para a esquerda, ora para a direita, para valorizar e prestigiar a presença dos ouvintes, para dar maleabilidade ao corpo, proporcionando assim postura mais natural. O semblante é um dos aspectos mais importantes da expressão corporal, por isso dê atenção especial a ele. Verifique se ele está expressivo e coerente com o sentimento transmitido pelas palavras. Por exemplo, não demonstre tristeza quando falar em alegria. Evite falar com as mãos nos bolsos, com os braços cruzados ou nas costas. Também não é recomendável que esfregue as mãos, principalmente no início, para não passar a ideia de que está inseguro ou hesitante. 8. Seja bem-humorado. Nenhum estudo comprovou que o bom humor consegue convencer ou persuadir os ouvintes. Se isso ocorresse, os humoristas seriam sempre irresistíveis. Entretanto, é óbvio que um orador bem-humorado consegue manter a atenção dos ouvintes com mais facilidade. Se o assunto permitir e o ambiente for favorável, use sua presença de espírito para tornar a apresentação mais leve, descontraída e interessante. Cuidado para não exagerar, pois o orador que fica o tempo todo fazendo gracinhas pode perder a credibilidade. 9. Use recursos audiovisuais. Se você apresentar a mensagem apenas na forma verbal, depois de 3 dias os ouvintes vão se lembrar de 10% do que falou. Se, entretanto, expuser o assunto verbalmente, mas com auxílio de algum recurso visual, depois do mesmo período, as pessoas se lembrarão de 65% do que foi transmitido. Nada de apresentações em slides acompanhado de brecadinhas de carro, barulhinhos de máquina de escrever e outros ruídos que deixaram de ser novidade há muito tempo e por isso podem vulgarizar a apresentação. Um bom recurso visual deve atender a 3 grandes objetivos: destacar as informações importantes, facilitar o acompanhamento do raciocínio e fazer com que os ouvintes se lembrem das informações por tempo mais prolongado. Portanto, não use o visual como colinha, porque é bonito, para impressionar ou porque todo mundo usa. Observe se a sua utilização é mesmo necessária. Utilize as letras como recursos visuais, porém em um tamanho que todos possam ler. Projete apenas a essência da mensagem em poucas palavras. Posicione o aparelho de projeção e a tela em local que possibilite a visualização da plateia e facilite sua movimentação. Evite o excesso de aparelhos. Quanto mais aparelhos e mais botões, maiores as chances de aparecerem problemas. 10. Fale com emoção. Fale com energia, entusiasmo e emoção. Se não demonstrarmos interesse e envolvimento pelo assunto que estamos abordando, como é que poderemos pretender que os ouvintes se interessem pela mensagem? A emoção do orador tem influência determinante no processo de conquista dos ouvintes. A observação das dicas corretas para falar em público proporciona atenção, entendimento e retenção do que é exposto. Portanto, não existe uma fórmula para falar bem em público. Mas agora veremos dicas de como evitar erros ao falarmos em público. Vejamos. Celular ligado. Ter que desligar o celular durante explanação em público demonstra profunda desconsideração ao momento que se fala e às pessoas presentes. Erros gramaticais. Demonstram falta de conhecimento específico e ausência de leitura. Já vimos os erros mais comuns. Arrogância. Cria forte obstáculo entre orador e plateia. Inibe a interação dos participantes. Demonstra insegurança pessoal e ausência de profissionalismo. Uso de cacoetes verbais e apoios de voz. Participantes dispersam e se irritam ao ouvir repetidamente né, tá, ok, estou certo, etc. Demonstra ausência de refinamento na arte de expressar-se em público. Vocabulário inadequado. O uso de termos exclusivos de uma área específica do conhecimento e distante do público,
ao qual se fala apenas serve para afastar e provocar desinteresse no ouvinte. Superficialidade. Expor um assunto superficialmente demonstra que o expositor subestima os ouvintes e não estudou o assunto em profundidade, o que tem incapacidade intelectual. Há atrasos, tanto em relação ao início, bem como ao término da exposição. Desconsideração em relação ao tempo dos ouvintes. Demonstrar desconforto pessoal, cria indisposição nos ouvintes, gera dispersão e desconfiança em relação à veracidade dos argumentos, gera possibilidade de questionamentos indesejáveis. Cacófatos, consequência das inadequadas construções das frases, permitindo encontros vocálicos inadequados, tais como: não vi ela hoje, vi ela. Prefiro a prática dela, cadela. Minha vida é amarela, amarela. Uso inadequado do microfone, gera incompreensão, cria indisposição, demonstra pouca familiaridade com a tecnologia. O marketing pessoal na oratória é a transmissão de nossa visão de mundo e perfil pessoal por meio das mais avançadas ferramentas de comunicação interpessoal. Oratória vai além do falar bem. Você tem talento para persuadir pessoas. Aprenda a usá-lo. Nesta aula vimos que existem várias maneiras de se obter melhor desempenho em sua oratória. Exemplificamos situações comuns que resultam em oratórias cansativas e não despertam a atenção do público, como a timidez, os erros gramaticais ou vícios de linguagem. Procure seguir as dicas apresentadas durante a aula e desfrute do progresso de sua oratória. Com isso, o que hoje parece ser um desafio, ao ver os resultados, se tornará um prazeroso aliado.